Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos à nossa 17ª aula da consagração a Jesus Cristo por meio da mão de Nossa Senhora. Hoje nós iremos meditar do ponto 151 ao 158. Então vamos invocar a Santíssima Virgem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Artigo 4. Esta devoção é um meio excelente de promover a maior glória de Deus. Quarto motivo. Esta devoção fielmente praticada é um excelente meio para fazer com que o valor de todas as nossas boas obras contribua para a maior glória de Deus. Quase ninguém age com esse nobre intuito, apesar de a isso estarmos obrigados, ou porque não conhece em que consiste a maior glória de Deus, ou porque não a quer. Mas a Santíssima Virgem, a quem conferimos o valor de nossas boas obras, sabe perfeitamente em que consiste a maior glória de Deus, e nada faz que não contribua para este fim. Daí um perfeito servo dessa amável soberana, que a ela se consagrou inteiramente. Como dissemos, pode dizer ousadamente que o valor de todas as suas ações, pensamentos e palavras é aproveitado para a maior glória de Deus, a não ser que revogue expressamente a intenção de sua oferta. Pode-se encontrar algo de mais consolador para uma alma que ama a Deus com amor puro e desinteressado e que preza mais a glória e os interesses de Deus que os seus próprios interesses? Artigo 5. Esta devoção conduz à união em Nosso Senhor. Quinto motivo. Esta devoção é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro para chegar à união com Nosso Senhor, e nisto consiste a perfeição do cristão. Parágrafo 1º. Esta devoção é um caminho fácil. É um caminho fácil, é um caminho que Jesus Cristo abriu quando veio a nós, e no qual não há obstáculos que nos impeça de chegar a Ele. Pode-se, é verdade, chegar a Ele por outros caminhos, mas encontram-se muito mais cruzes e mortes estranhas, e muito mais empecilhos que dificilmente se vencem. Será preciso passar por noites obscuras, por combates e agonias terríveis, escalar montanhas escarpadas, pisando espinhos agudos, atravessar desertos horríveis, enquanto que pelo caminho de Maria passa-se com muito mais doçura e tranquilidade. Aí se encontram, sem dúvida, rudes combates a travar e dificuldades enormes para vencer. Mas esta boa mãe e senhora está sempre tão próxima e presente a seus fiéis servos para alumiá-los em suas trevas, esclarecê-los em suas dúvidas, encorajá-los em seus receios, sustê-los em seus combates e dificuldades. E, em verdade, esse caminho virginal para chegar a Jesus Cristo é um caminho de rosas e de mel, em vista de outros caminhos. Houve alguns santos, mas em pequeno número, como Santo Éfrem, São João Damasceno, São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, São Francisco de Sales e etc., que trilharam esse caminho ameno para ir a Jesus Cristo, porque o Espírito Santo, o esposo fiel de Maria, o indicou a eles por uma graça especial. Os outros santos, porém, que são em muito maior número, embora tenham tido devoção à Santíssima Virgem,
não entraram ou entraram muito pouco nessa via, e por isso tiveram de arrostar provas bem mais rudes e mais perigosas. A que atribuir, então, dirá algum fiel servidor desta boa mãe, que seus servos tenham de enfrentar tantas ocasiões de sofrer, e mais que os outros que não lhe são devotos, contradizem-nos e perseguem-nos, caluniam-nos, não o suportam, ou então andam em trevas interiores, em aridez de deserto, onde não pinga nem uma gota de orvalho celeste. Se esta devoção torna mais fácil o caminho que conduz a Jesus, de onde vem que eles são tão desprezados? Respondo-lhes que é bem verdade que os mais fiéis servos da Santíssima Virgem, porque são seus grandes favoritos, recebem dela as maiores graças e favores do céu, isto é, as cruzes. Mas sustentos que são também os servidores de Maria, que levam essas cruzes com mais facilidade, mérito e glória, e mais que de onde outro qualquer pararia 1000 vezes e até cairia. Eles não se detêm e, ao contrário, avançam sempre, porque esta boa mãe, cheia de graça e unção do Espírito Santo, adoça todas as cruzes que para eles talha, do mel de sua doçura maternal e na unção do puro amor. Deste modo, eles a suportam alegremente como nozes confeitadas, que de natureza são amargas. E creio que uma pessoa que quer ser devota e viver piedosamente em Jesus Cristo, e por conseguinte sofrer perseguições e carregar todos os dias sua cruz, não carregará nunca grandes cruzes, ou não as carregarás alegremente até o fim, sem uma terna devoção à Santíssima Virgem, que torna doce as cruzes. Do mesmo modo que uma pessoa não poderia, sem uma grande violência, impossível de manter indefinidamente, comer nozes verdes que não fossem saturadas de açúcar. Parágrafo 2º. Esta devoção é um caminho curto. Esta devoção à Santíssima Virgem é um caminho curto para encontrar Jesus Cristo, seja porque dele não nos extraviamos, seja porque, como acabo de dizer, nele marchamos com mais alegria e facilidade e, consequentemente, com mais prontidão. Avançamos mais em pouco tempo de submissão e dependência a Maria do que anos inteiros de vontade própria e contando apenas com o próprio esforço, pois o homem obediente e submisso a Maria Santíssima cantará vitórias assinaladas sobre seus inimigos. Estes hão de querer impedi-lo de avançar ou obrigá-lo a recuar ou derrubá-lo, mas apoiado, auxiliado e guiado por Maria, ele sem cair, sem recuar, sem mesmo atrasar-se, avançará a passos de gigante em direção a Jesus Cristo, pelo mesmo caminho que, como está escrito, Jesus trilhou para vir a nós em largos passos em pouco tempo. Por que viveu Jesus Cristo tão pouco sobre a terra, e porque esses poucos anos que aqui viveu passou-os quase todos em submissão e obediência à sua mãe? É que, tendo vivido pouco, encheu a carreira de uma longa vida. Viveu longamente e mais do que Adão, do qual veio reparar as perdas, embora este tenha vivido mais de 900 anos. E Jesus Cristo viveu longamente, porque viveu bem submisso e bem unido à sua Mãe Santíssima, para obedecer a Deus, seu Pai, pois, primeiro, aquele que honra sua mãe assemelha-se a um homem que entesoura, diz o Espírito Santo. Isto é, aquele que honra Maria, sua mãe, ao ponto de submeter-se a ela e obedecer-lhe em tudo, em breve se tornará rico
pois acumula tesouros todos os dias, pelo segredo desta pedra filosofal. Segundo, porque conforme uma interpretação espiritual da palavra do Espírito Santo, minha velhice se encontra na misericórdia do seio. É no seio de Maria que envolveu e gerou um homem perfeito, e que teve a capacidade de conter aquele que o universo todo não compreende nem contém. É no seio de Maria que os jovens envelhecem em luz, em santidade, em experiência e em sabedoria, e onde em poucos anos se atinge a plenitude da idade de Jesus Cristo. Parágrafo 3º. Esta devoção é um caminho perfeito. Esta prática de devoção à Santíssima Virgem é um caminho perfeito para ir e unir-se a Jesus Cristo, pois Maria é a mais perfeita e a mais santa das criaturas, e Jesus Cristo, que veio perfeitamente a nós, não tomou outro caminho em sua grande e admirável viagem. O Altíssimo, o incompreensível, o inacessível, aquele que é, quis vir a nós, pequenos vermes da terra, que nada somos. Como se fez isto? O Altíssimo desceu, perfeita e divinamente, até nós, por meio da humilde Maria, sem nada perder de sua divindade e santidade. É por Maria que os pequeninos devem subir perfeitamente e divinamente ao Altíssimo, sem recear coisa alguma. O incompreensível deixou-se compreender e conter perfeitamente por Maria, sem nada perder de sua imensidade. É também pela pequena Maria que devemos deixar-nos conduzir e conter perfeitamente sem a menor reserva. O inacessível aproximou-se, uniu-se estreitamente, perfeitamente e até pessoalmente a nossa humanidade por meio de Maria, sem perder uma parcela de sua majestade. É também por Maria que devemos aproximar-nos de Deus e unirmos a sua majestade, perfeita e estreitamente, sem temor de repulsa. Aquele que é, quis enfim vir ao que não é, e fazer que aquele que não é se torne Deus ou aquele que é. E ele o fez perfeitamente, dando-se e submetendo-se inteiramente à Virgem Maria, sem deixar de ser no tempo aquele que é na eternidade. Outro sim é por Maria que, se bem que sejamos nada, podemos tornar-nos semelhante a Deus, pela graça e pela glória, dando-nos a ela tão perfeitamente e inteiramente, que nada sejamos em nós mesmos, e tudo nela, sem receio de nos enganar. Ainda que me apresente um caminho novo para ir a Jesus Cristo, e que esse caminho seja pavimentado com todos os merecimentos dos bem-aventurados, ornados de todas as suas virtudes heróicas, iluminado e decorado de todas as luzes e beleza dos anjos, e que todos os anjos e santos lá estejam para conduzir, defender e amparar aqueles e aquelas que o quiserem palmilhar. Em verdade, digo ousadamente, e digo a verdade, eu havia de preferir a esse, tão perfeito, o caminho imaculado de Maria. Via o caminho ser menor nódoa ou mancha, sem pecado original ou atual, sem sombra nem trevas, e que quando meu amável Jesus vier em sua glória, uma segunda vez à terra, como é certo, para que reinar, o caminho que escolherá será Maria Santíssima, o mesmo pelo qual ele veio, com segurança e perfeitamente, a primeira vez. A diferença entre a primeira e a última vinda é que a primeira foi secreta e oculta, e a segunda será gloriosa e retumbante. Ambas, porém, são perfeitas, porque como a primeira, também a segunda será por Maria.
eis um mistério que não podemos compreender. E nós terminamos de ler, esse texto tão grandioso dessa aula de 17. Então, essa devoção é uma devoção que nos conduz a Jesus, a unidade, que nos dá glória a Jesus. Todas as glórias são conduzidas a Ele. Ele é um caminho mais fácil, fala aqui também que ele é um caminho fácil. Ele é curto, perfeito e seguro para se chegar a Jesus, que consiste a perfeição. E ele é fácil também, pois é um caminho que Jesus abriu. Ele nos deu Maria como mãe e ela agora é a nossa mãe. Então tudo que passa por ela é mais fácil. E nós, no fácil, nós vamos ter as nossas cruzes. Aqui está falando que nós teremos as nossas cruzes. Não pense você que como consagrado você não terá cruz. Só que as cruzes, as penas são mimos do nosso Pai Celestial. Os filhos prediletos dela, o que vai acontecer? Ele vai ter mais cruzes. Por quê? Porque é uma maneira de amar ainda mais. Porque quem ama não desiste. Vai recorrer a ela, vai chegar a ela, pedir a intercessão dela, e eles não vão abandonar o caminho. Não vão. Porque de um lado tem o inimigo que está tentando, do outro tem a Nossa Senhora que está segurando a mão, a sua mão. Então você tem que seguir em frente, seguir vitorioso. Aqui ele nos diz assim, que existem outros caminhos para chegar a Jesus Cristo, que ele veio do céu, ele abriu esse caminho para nós. Só que ele fala aqui que tem obstáculos que nos impeçam de chegar a ele, e esses caminhos podemos encontrar mais cruzes, mortes estranhas, empecilhos. Notadamente, nós venceremos esses caminhos. E ao contrário do caminho da devoção pela Maria, que o caminho que chegamos de Maria para Jesus. Aí ele fala assim: enquanto que pelo caminho de Maria passa-se com muito mais doçura e tranquilidade. É que nem a Erika falou, as nossas cruzes vão ser não menores, menos sofríveis. É que nós vamos sofrer também, nós vamos ter as nossas cruzes. Só que nós, como nós vamos estar com ela, nós vamos conseguir passar melhor por essas cruzes, por essas dificuldades. Nós vamos sempre enfrentar essas cruzes, sempre avançando, seguindo em frente, não desistindo e sempre alegre e cheio de ternura. É o que eu já comentei em vídeos anteriores. Toda vez que uma pessoa que é de Deus, que é voltada para Deus, o semblante dela no momento da provação é de calmaria. É como se Maria estivesse pegando no colo mesmo, pegando na mão para ir junto. Maria está junto com você todos os momentos. Então por isso você tem que ter a certeza da alegria, dessa alegria, de passar por isso, porque você está construindo seu caminho ao céu. Outro ponto interessante no 153, ele fala assim, que como nós vamos ter as nossas dificuldades, muitas pessoas irão chegar na gente e irão falar assim, mas você não é devoto, você não é consagrado, por que você está passando por tudo isso, por que você está fazendo, por que você está sofrendo, por que está vivendo todas essas coisas? Aí ele fala assim, que nós que somos devotos, nós iremos sofrer. Então nós vamos ser perseguidos. Só que, igual eu falei, a gente vai ter essa facilidade de enfrentar, esse amor de enfrentar essas dificuldades. Então, esse caminho para chegar a Jesus, para tornar esse caminho mais fácil, é sempre através de Maria. E teve uma parte aqui,
Quem obedece sua mãe ao ponto de submeter-se a ela, obedecendo em tudo, em breve se tornará rico, pois acumula tesouros todos os dias. Você vai acumular tesouros. Você vai ver um carinho especial de Maria em todos os dias da sua vida. Todos os dias você terá um carinho dela. Ele é perfeito, esse caminho também, não tem defeito, né? Jesus, o último capítulo ali fala que Jesus, a sua primeira vinda foi no silêncio e precisou dela. Mas a sua volta, que vai acontecer, será por meio de Maria.